Estratégia de alocação, esse é o tema do vídeo de hoje. Por isso, eu te convido que fique por aí para aprender. Sempre falo isso, mas este é sim o vídeo mais importante para você começar a investir. Depois de tudo que você aprendeu, agora você precisa aprender o mais importante e depois vem na sequência, né, o vídeo sobre gerenciamento de performance e risco. Mas por enquanto, esse é o mais importante de todos os vídeos que eu já disponibilizei por aqui. Então, te convido a ficar comigo e não se esqueça, já se inscreva no meu canal, ative os sininhos para ficar sempre atualizado sobre os novos vídeos ou sobre qualquer coisa que eu vá disponibilizar aqui pelo YouTube. E também você pode me seguir pelo Instagram e nós estamos falando de tudo o que está contido no meu livro Panaceia Invista Sem Depender de Profissionais. Caso queira adquirir, como sempre falo, como sempre faço, o marketing por aqui, está lá disponível no meu site www.eronmarques.com.br ou então via as plataformas Amazon ou Google Play Livros. Pronto! Esse momento abertura já finalizado, então vamos conhecer aqui o que é estratégia de alocação. Porque o que é esse processo, para que serve, tá? Você também vai ver os perfis de risco, conservador, moderado e agressivo. Você também vai conhecer os ciclos de vida do investidor. Cada um tem um ciclo de vida e você vai achar qual é o seu momento. Depois nós vamos ver as 6 estratégias de alocação existentes, né, para que você conheça e adote a melhor para você gerenciar a sua carteira de investimentos. E aí nós finalizamos o assunto, que vai ser rápido, mas vai ser muito bom e vai levar um grande conhecimento para você começar a consolidar a performance na sua carteira de investimentos. Está preparado? Então, vem comigo e vamos juntos. Sabe qual é a maior queixa do investidor brasileiro? Problemas de desempenho na sua carteira, ou seja, performance ruim, principalmente em momentos de crise e principalmente quando há queda da taxa de juros. Porque quando nós estamos falando de uma Selic a 15%, tudo fica bom, né? Tudo é maravilhoso, porque a taxa está elevada e como o brasileiro é acostumado a investir em renda fixa, está sempre dando um bom retorno na sua carteira. Mas e quando o Copom decide, né, reduzir essa taxa, como já aconteceu na gestão do presidente Bolsonaro, né, momento pandemia, era preciso, enfim, não foi uma situação premeditada, não foi uma situação planejada, mas sim por necessidade. Mas enfim, o que aconteceu com a maioria dos investidores brasileiros? Todos, né, com perfil conservador, se viram diante de uma taxa de 2% ao ano. Então imagine você que estava ali tendo um rendimento próximo a 14,25, 14 alguma coisa, e de repente enxergar a performance dos seus rendimentos caírem para 2% ao ano. Então essa é a maior queixa dos investidores brasileiros, porque a maioria tem um perfil conservador, cerca de 90% deles. E por que isso aconteceu, Iron? E por que esse processo de estava lá em cima e de repente caiu, aconteceu, e como eu posso me preparar para não enfrentar o mesmo problema? É simples, isso aconteceu porque os investimentos estavam concentrados em uma classe de ativos. Neste caso, nós estamos falando da renda fixa, e principalmente em títulos pós-fixados. Você aprendeu, né? Você aprendeu lá no vídeo que eu falei sobre renda fixa. O que é o pós-fixado? É aquele que nós não sabemos o quanto ele irá entregar de retorno, porque ele depende do desempenho de um benchmark, porque ele está atrelado ao desempenho desse benchmark. No caso, DI ou taxa Selic. Então, nós sabemos que essa taxa ela flutua ao longo do tempo, a depender de uma conjuntura econômica favorável ou desfavorável, e também sobre a gestão do executivo, né? Nós estamos falando aí do presidente da República e o ministro da Fazenda. Tá? Então, numa ação diante dessa crise, se eleva a taxa para conter a inflação, né, para segurar consumo, e baixa-se a taxa quando se estabiliza a inflação e quer promover o consumo. Então, você já entendeu isso, você viu já os vídeos, se você não viu, vai lá, volte e assiste, que é muito importante para você criar essa base de conhecimento e sempre entender sobre o que eu estou falando. Mas voltamos ao assunto de alocação para entender o que é alocação. A alocação nada mais é que um processo de distribuir, então, esses investimentos em diferentes classes de ativos. E segundo a nossa resolução pela CVM,
né, os ativos aqui, as classes de ativos no Brasil são divididos em 4. Renda fixa, multimercado, ações e cambial. Então são essas 4 classes de ativos que nós temos disponíveis aqui no nosso mercado brasileiro, segundo a resolução do nosso país. Tá? Então o processo de alocação é justamente esse: distribuir, né, fatiar esse bolo de investimentos entre essas classes de ativos, claro, respeitando o perfil do investidor, porque o perfil conservador ele não vai ter exposição em renda variável, como ações e cambial. Pode ter alguma coisa em multimercado, para fins de proteção, mas dificilmente vai ter na sua carteira ações, criptomoedas, ETFs, fundos imobiliários e também algo relacionado a câmbio ou a cambial, tá? Já o perfil moderado, que nós vamos conhecer, pode ter uma combinação desses ativos, em menor grau, mas como assim, Heron? Como é que vai ser feito isso? Por que é feito? Então, quando nós fazemos essa distribuição, ou seja, essa diversificação, nós estamos então distribuindo em classes diferentes, com pesos diferentes, para que em momentos de crise, se a taxa de juros ela cai, bom, mas esse investidor ele tem produtos alocados em multimercado, ele tem valores também alocados ali em ações ou renda variável, e ele tem também alguma coisa em cambial, ou nada. Mas, enfim, ao processo de distribuição, diversificação, em momentos de queda de juros ou alta de juros, enfim, a carteira ela vai estar mais bem protegida. Ou principalmente quando houver uma crise qualquer, seja ela, né, uma crise que provoque aí alterações de preços, né, aquela flutuação que nós já vimos que isso é risco de mercado, guerras, crises, né, isso gera risco de mercado. Então também a sua carteira de investimentos vai estar mais preparada para esse tipo de situação. Ou seja, vai sofrer muito menos. E ao longo do tempo você vai ver que o maior segredo de uma carteira de investimentos não é estar sempre no topo com alta performance, mas principalmente em momentos de crise, ela não ter quedas acentuadas. Porque de repente, se você tem uma queda de 30% na sua carteira, você pode levar anos para recuperar esse prejuízo. Então, por isso, entender sobre a alocação, sobre esse processo de distribuição, desconcentrar os seus investimentos, claro, é importante, é muito importante. E você vai conhecer um pouquinho mais. Vamos conhecer então os perfis de risco, ou perfil de investidor. Nós vamos conhecer o perfil conservador, o moderado e o agressivo. Segundo a nossa norma, existem essas 3 classificações. Isso não impede que existam mais. Então, é normal você ver numa instituição, né, ter outros nomes ou então ter mais classificações. Isso não é impeditivo. O que não pode é ter menos que essas 3. Perfil conservador, moderado e agressivo. Então, vamos começar conhecendo sobre o perfil conservador. Vamos lá, esse aqui é o perfil do brasileiro. Tá? A maioria dos brasileiros se enquadra no perfil conservador. Vamos ver algumas características e veja se alguma delas se encaixa ao seu perfil, se é que você é um perfil conservador, tá? Se você ainda não conhece o perfil, só pelo que eu for falar, você já identifica com algumas características, tá? Então, aquela que tiver mais características que você se identificou, então provavelmente será o seu perfil. O conservador ele vai buscar o quê? Estabilidade. Ele quer que o seu patrimônio fique, de certa forma, blindado. Ele não se importa muito com o retorno. Na verdade, ele se importa com o seu patrimônio, que o seu patrimônio ele não se dilua, né, não sofra quedas, não sofra prejuízos. Então, essa é a maior preocupação do perfil conservador. E, normalmente, esse perfil ele tem baixa capacidade de poupança. Então, ele tem uma renda baixa, ou ele tem uma renda considerável, mas despesas elevadas, ou seja, sobra pouco para ele investir, ok? Essa é a primeira característica. Segunda característica, quem necessita de reserva de emergência. Então, esse perfil, ele necessita constituir primeiramente a reserva de emergência. Então, se você não tem reserva de emergência, precisa constituir, provavelmente você já se encontra no perfil conservador, ou ao menos neste momento de ser perfil conservador. Então, como assim neste momento? Eu posso ser perfil agressivo, mas ter um momento que eu me enquadre no perfil conservador? Sim, sim. Por quê? Se você não tem reserva de emergência, mesmo que você seja um perfil agressivo, ou seja, aquele perfil que está mais disposto a correr risco e por isso vai investir em ações, em criptoativos, em fundos imobiliários, em fiagros, enfim,
outras opções, como ETFs também, como que você vai fazer se você não tem reserva de emergência? E quando sangrar seus investimentos numa crise ou, né, no momento em que o mercado ele abruptamente tem quedas acentuadas, isso implica em quedas acentuadas na sua carteira. O que você vai fazer se você precisar de recursos para algum imprevisto, alguma situação inesperada? Então você não tem reserva de emergência, o seu momento é perfil conservador. Então você precisa constituir a sua reserva de emergência, entendeu? Seguimos para a próxima característica. Está próximo da aposentadoria. E se ele está próximo da aposentadoria, logo ele não quer mais correr risco. Ele já passou um longo tempo, né, assumindo risco, né, fazendo o controle desse risco, e agora chegou o momento de se aposentar, de ter previsibilidade. O quanto eu vou conseguir me aposentar? Eu tenho minha aposentadoria pública através do INSS e eu preciso saber quanto que eu vou conseguir me aposentar em relação aos meus investimentos. Pode ser previdência, pode ser ações, pode ser outros tipos de ativos, como o Renda Mais, né? Aquele título público criado pelo governo federal. Então, essa soma vai complementar a renda desse futuro aposentado, mas, para isso, ele quer previsibilidade, o quanto eu vou conseguir ter de renda mensal. Porque assim eu consigo planejar minhas despesas, se eu quero viajar, se eu posso viajar, né, participar de eventos, enfim, aproveitar a vida, pois, afinal, né, já trabalhou tanto, então chegou o momento dele ter um pouco mais de paz e espírito. Agora, qual é a próxima característica? Que tem objetivos e necessidades de curto ou médio prazo. Então, a pessoa ainda está naquele momento de realização de sonhos, viagens, festas para os filhos, 15 anos para as meninas, né, viagem para os filhos aí que estão atingindo a maioridade, 18 anos. Tem também já a preocupação com estudo, com escola, universidade. Então, tudo isso fica em evidência e pode estar naquele momento de curto prazo, médio prazo. Então, face a isso, tem a necessidade de reserva de emergência, então tudo isso também faz parte desse perfil conservador, mais uma característica. A outra, que é avesso ao risco, desejando apenas proteger o seu capital. Então é aquilo que eu falei inicialmente, a pessoa ela não está preocupada com o retorno, principalmente com o risco, não quer correr risco, quer correr o menor risco possível. Esse é o perfil claro do conservador, tá? E o último, possui baixo conhecimento de mercado. Então é aquele que vai se utilizar das heurísticas, lembra? Psicologia em investimentos. Se usa muito das suas experiências passadas, ou então de experiências de outras pessoas, ou daquele pouco conhecimento para tomar decisões diante de situações complexas, né? Então ele vai simplificar a sua decisão, porque ele não detém todo o conhecimento para ter uma decisão fundamentada ou racional. Então, ele se apega a experiências emocionais para tomar uma decisão. Logo, a decisão dele, na maioria das vezes, é emocional. Então, se você se identificou com algumas características, lógico, uma apenas não vai te taxar como perfil conservador, mas se você se identificou com a maioria dessas características, você não precisa nem fazer o teste, não precisa nem abrir a sua conta para saber que vai dar como perfil conservador. Então, esse perfil, né, ele quer proteção do seu capital, do seu patrimônio, ele tem baixa capacidade de poupança, talvez esteja começando na vida profissional, tá? Ele não tem reserva de emergência constituída, ou se tiver ainda é muito pouco, então ele precisa primeiro constituir sua reserva de emergência. Enfim, é avesso ao risco, tem baixo conhecimento sobre o mercado de investimentos, ou pouca experiência, enfim. Então você viu quais são as características principais desse perfil. Agora nós vamos ver qual é ou quais são as características do perfil moderado. Esse já tem uma boa capacidade de poupança, tá? Então ele já tem esse equilíbrio entre receitas e despesas. Algo está sobrando, ele já consegue fazer, né, os seus investimentos com certa regularidade e frequência. Esse perfil também já possui uma reserva de emergência. Ou se não possui na totalidade, ele já tem uma boa reserva de emergência constituída, tá? Talvez falte apenas complementar essa reserva. É um perfil que ainda está distante da aposentadoria, tem anos ainda para planejar, né? Tem algum tempo para acumular recursos, né, para constituir a sua reserva para a sua aposentadoria, e seus objetivos já são de médio e longo prazos também, tá? Outra característica é que possui um bom conhecimento de mercado. Então, ou ele já teve experiência ou ele adquiriu algum conhecimento. Talvez ele já tenha assistido os vídeos do Heron que estão disponíveis aqui gratuitamente pelo YouTube. Ou então,
ele já comprou o meu livro Panaceia em Vista Sem Depender de Profissionais. Então, se você se identificou com a maioria dessas características, ou seja, tem boa capacidade de poupança, já tem uma reserva de emergência constituída, tem um bom conhecimento do mercado, entende que risco e retorno faz parte do mercado de investimentos e que você tenta equilibrar essa equação, você, então, já se identifica com um perfil moderado, você já provavelmente faz parte desse perfil. Agora nós vamos falar e finalizar sobre perfil agressivo. Já esse perfil, ele tem boa capacidade de poupança, muito boa. Então, ou ele tem uma renda muito grande, ou então a renda dele é considerável, mas ele tem despesas mínimas, né, bem baixas. Mas o resultado disso é que ele tem uma boa capacidade de poupar, ou seja, sobra dinheiro e ele pode canalizar boa parte para os seus investimentos. Logo, ele já tem reserva de emergência constituída. Esse perfil, ele é avesso, ele é ao contrário do perfil conservador, porque esse aqui ele busca retorno. Ele não está preocupado com o risco, porque ele sabe que o risco faz parte do negócio. Então ele entende que na balança, o risco sempre irá existir, mas para eu compensar o risco que estou correndo, eu preciso ver quais são os ativos que vão me trazer no longo prazo um maior retorno, tá? Então, ele sabe que risco faz parte do jogo, então ele só quer buscar retorno. Logo, também, ele tem objetivos e necessidades de longo prazo. Por quê? Com essa capacidade de poupança, ele tem uma boa estrutura, né, patrimonial, então isso lhe traz tranquilidade em termos financeiros. Outra característica, aceita o risco desejando o aumento de patrimônio. Como eu falei, ele já põe na balança porque ele sabe que risco faz parte do jogo. E possui autoconhecimento de mercado. Então, ele já leu Panaceia, ele já assistiu meus vídeos, ele já procurou outras informações, outros tipos de conteúdos para absorver conhecimento e já teve experiência de mercado, já investiu no mercado. Aí já pode ser um perfil que gosta muito de investir em ações, fundos imobiliários, os FIAGROS, são os fundos de investimentos do agronegócio, também ETFs, pode ser criptoativos agora também, enfim, ele já está mais exposto à renda variável. E aí, com qual deles você se identificou? Com quais características, né, de perfil você mais se identificou? Se você teve mais características com perfil agressivo, certamente o seu perfil é agressivo. Se você teve mais identificação com as características do perfil conservador, você é conservador. Quando você for fazer o teste, seja no XP, na Walren, na Toro, na Ágora, do Bradesco, enfim, BTG Pactual, quando você for fazer o questionário, né, que nós chamamos de API, análise de perfil do investidor, provavelmente vai dar justamente aquele perfil que mais você se identificou com as características, tá bom? Mas, enfim, o importante é que você faça e que você saiba qual é o seu perfil de risco. E por quê? Porque você só vai ficar sabendo no próximo vídeo. Nós estamos encerrando por aqui, por isso eu te convido que continue para pegar a segunda parte, que já vem logo em seguida. Mas para você ficar sabendo, o que você precisa fazer mesmo? Claro, você deve se inscrever no meu canal, ativar os sininhos para ser notificado sempre. E também peço para que você siga pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram. Está aí disponível para você. E o livro continua disponível lá no meu site, caso você queira adquiri-lo, www.eronmax.com.br. Lembrando também que está disponível nas plataformas da Amazon e também Google Play Livros. E eu te espero, hein, para o próximo vídeo. Até lá!